Capítulo 13. Assim me disse o Senhor: Vai, e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compraste, e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: Porventura não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E fá-los-ei em pedaços atirando-os contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai, e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: Humilhai-vos, e assentai-vos no chão. Porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos, e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás, quando ele te castigar porque os ensinaste a serem capitães, e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto. Quando pois disseres no teu coração: Por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas. Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como o restolho, que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim, e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando, ainda não te purificarás? Os anjos comparecem diante do Pai. Toda a multidão angélica foi convocada a comparecer diante do Pai, para que cada caso fosse decidido. Satanás manifestou ousadamente sua insatisfação porque a Cristo fora dada preferência em relação a ele próprio. Ergueu-se orgulhosamente e sustentou que deveria ser igual a Deus, sendo convidado a participar com o Pai em seus propósitos. Deus informou a Satanás que somente ao Filho revelaria seus propósitos secretos, e que requeria de toda a família celestial, inclusive de Satanás, a mais implícita e inquestionável obediência,
e que ele se demonstrara indigno de ocupar um lugar no céu. Então Satanás apontou exultantemente a seus simpatizantes, que compreendiam quase metade dos anjos, e exclamou: esses estão comigo. Tu os expulsarás também, deixando um grande vazio no céu. Declarou então que se achava pronto a resistir à autoridade de Cristo, e a defender seu lugar no céu pelo poder, força contra força. The Spirit Prophecy, volume 1, página 22. Até ao final da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveria ser expulso das habitações de bem-aventurança, o líder rebelde confessou então ousadamente seu desdém pela lei do Criador. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando-se de seu intento conseguir a abolição da lei, que, livres desta restrição, os seres do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada, mais gloriosa. Concordemente, Satanás e seu exército lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que se eles não houvessem sido acusados, não se teriam rebelado. O Grande Conflito, páginas 499 e 500. O conhecimento possuído por Satanás e os que com ele caíram, quanto ao caráter de Deus, de sua bondade, misericórdia, sabedoria e excelente glória, tornou imperdoável a culpa dos rebeldes. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Tradução do testemunho do dia 9 de outubro de 2017. Mudança de atitude. Amados, 9 de outubro de 2017. Era também manhã. Estávamos no culto e estava meditando sobre o que o Senhor tinha me mostrado na manhã anterior. Eu não poderia tirar isso da minha cabeça. Foi muito triste o sofrimento, muita angústia. Nesse momento eu vi quantos estavam nas montanhas há muitos anos atrás. Eles estavam descendo delas para morar nas planícies. Estava tudo muito difícil e já não queriam continuar com tanto trabalho. Não suportavam a situação. Então eles começaram a ir para as planícies, para buscar melhoria, para buscar mais conforto. De acordo com eles, mais tranquilidade. As coisas seriam mais fáceis. Então, de repente, a fome ficou pior e todos eles procuraram por toda parte para encontrar um pedaço de pão, mas eles não encontraram. A busca estava se tornando cada vez mais intensa e insuportável. As pessoas estavam atacando umas às outras, tentando se alimentar uns dos outros. Foi terrível, amados, aquela cena de sofrimento que estava em toda parte. Cada lugar estava violência, fome. Aqueles que haviam descido das montanhas, eu podia ver que eles queriam voltar. Mas por mais que eles tentassem, não podiam, por alguma razão. Então, pereciam naquela grande multidão de violência. Então logo me foi mostrada outras montanhas. Ali haviam fiéis, filhos de Deus que olharam de longe o infortúnio das planícies e oravam por proteção. Estes haviam passado muito sofrimento, muita dor, longos dias de muitas dificuldades, muito difícil, mas eles permaneceram lá, confiando no Senhor, que ali eram os lugares que o Senhor tinha destinado para eles, e por nenhuma razão desceram. Então lá, eles se sentiram seguros. Assim, me foi mostrado que eles se sentiam seguros lá por algum motivo. Então eu perguntei por que, além de viver nas montanhas, eles se sentiam seguros. Meu acompanhante me respondeu: observe, veja, ele me disse.
Então eu vi como eles tinham plantas para comer, legumes, frutas menores, e as culturas que tinham lá perto de sua casa faziam a sua comida com elas. Eram simples, mas alimentos substanciais. Eles tinham tudo o que precisavam. Então eu vi como um homem jovem pegava a água de um riacho ao lado da pequena cabana onde estavam vivendo. Então eu disse a ele: Isso é tudo? E ele me disse: Vem, eu vou te mostrar. Então eu vi como em sua cabana humilde, mas forte, ele tinha tudo necessário. Lá eu vi o abrigo, eu vi comida, eu vi água. Eu vi também como eles tinham plantas secas que me disseram que era o seu remédio. Então eu vi os seus móveis, apenas algumas cadeiras, uma pequena mesa, um cobertor, algumas camas, mas viveram felizes e sentiam-se seguros naquela cruel tempestade que devastou a planície. Então, quando estávamos prestes a sair, eu vi que aquela família tinha uma mesa de madeira em um canto da humilde cabana e haviam 3 livros que me impressionaram, porque eu sabia que eu tinha visto antes. Então eu fui ver e vi a Bíblia Sagrada, algo que parecia com um grande conflito, porque não dizia o grande conflito, mas parecia um livro do espírito de profecia pela cor, pela forma e tamanho, e o antigo inário adventista. Então eu perguntei ao meu acompanhante se eu poderia folhear o livro, que para mim era o grande conflito, e ele me disse: Faça. Então eu peguei e o abri. Para minha surpresa, era um livro enciclopédico dos livros do Espírito de Profecia. Tinham vários livros lá, em um. Então eu podia ver patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado de todas as nações, o grande conflito, conselho sobre regime alimentar, temperança. Também me lembro que vi mente, caráter e personalidade, ciência do bom viver, história da redenção e etc. Lá vendo os títulos de diferentes livros que compunham aquela enciclopédia. Então eu pude ver isso enquanto folheava o livro e coloquei logo em seu lugar. E saímos daquela cabana. Então ele me disse: sem profecia, o povo enlouquece. É necessário obedecer a Deus antes que os homens. E saímos daquele lugar maravilhoso. Senti uma paz, amados, uma segurança. E naquele momento, enquanto eu estava sentindo essa paz e segurança, eu acordei disso que estava acontecendo comigo. Quando eu digo que eu acordei, não porque eu estava dormindo, mas porque eu acordei novamente para a realidade do que eu tinha à frente, porque isso aconteceu comigo acordada e eu já tinha levantado da minha cama. Quando tudo isso acabou, eu estava com a maravilhosa segurança de que o que Deus deseja é que estejamos fazendo aquilo, que anelemos por sua proteção, aguardar com ansiedade sua vinda, estarmos nos lugares onde Ele quer que nós estejamos para que não soframos, de modo que quando piorar essa tempestade, pois essa ainda está acontecendo um pouco, podemos ver, porque ainda vai apertar, irmãos amados, que possamos estar seguros nele. Assim, meu desejo e oração é que cada um de nós roguemos pela vontade de Deus e que onde Ele nos diga para estar, não importa o que estejamos passando, as melhores situações possíveis, mas se o Senhor quer que nós estejamos ali, que estejamos ali, porque sob suas asas é que estamos a salvo, recebendo suas instruções e fazendo a sua vontade. Só assim vamos continuar seguindo em frente. Queira Deus que muitos o esperem da mesma forma e sejam abençoados em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.
Amados, 24 de junho de 2018. Eu estava meditando em muitas coisas que o Senhor me disse, que Ele me mostrou, muitas perguntas de muitas pessoas, muitas coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Eu estava em êxtase em todas essas coisas e implorando ao Senhor, realmente, pedindo ao Senhor, com todo o meu coração por seu povo, porque Ele cuida de seu povo na face larga da terra, que estão indo para as montanhas, que estão querendo fazer a vontade de Deus e que o inimigo, de um jeito ou de outro, está fazendo de tudo para que não possa alcançar o objetivo que Deus quer para cada um de nós. Então, naquele momento, enquanto eu estava em tudo isso, a palavra de Deus veio a mim dizendo desta maneira: aqui está o maior guia do meu rebanho. Há saqueado e se encheu em suas delícias com sua gordura, e em ossos e despojos te foi deixado. Não há nenhum que te guie, que não desfrute de sua gordura e suas delícias. Agora, o que dirás? Que é o último dia iminente, e onde a misericórdia virá a você, se você usurpar meu lugar em meu rebanho, e de suas delícias não o privar? Embora você veja a aflição do rebanho, eis que eu tomo o controle do meu verdadeiro rebanho, e nenhum deles perderá nem desviará. O fermento do seu coração veio à sua mente, e não houve discernimento entre o santo e o comum. Fogo estranho entrou em suas mãos, fogo que eu não conheço, e com ele você está contaminando o meu rebanho. Hoje, daqueles que te seguem com inveja, calúnias, ingratos, sem afeição natural, porque são picados pela antiga serpente. Sabei, pois, que eu, o Senhor, não mudo, e a cada um darei o seu justo preço. Afaste da imundície e aproxime-se de mim com um coração reto e humilhado. Levante as mãos limpas em minha direção. Busque-me enquanto puder ser encontrado. Não vê como o mundo geme e convulsiona minha última chegada? Talvez outros lhe digam, ainda não é a hora marcada, e ainda não é hora de sua vinda, não é? E vai enganar seu coração? Vai trair seu coração acreditando em tal falsidade? Não há geração que tenha visto essas coisas, que dentro de si não saiba que o tempo está quase completo. O que você vai comer e o que você vai beber? Acaso vestirás de gala em guerra e dormireis ao som da buzina? Vivo eu, o eterno. Não vai demorar muito sem o mundo ver o príncipe do pecado passar por Deus. E muitos daqueles que me conhecem vão adorá-lo, pois amaram seus deleites mais do que a mim. Logo meu povo estará pronto e proclamarão a mensagem final. E quando vir isso, você que dorme, terá tempo de acordar? Vista-se de luto, porque o dia grande é apressado e o dia de Jeová logo estará às portas. A terra treme e geme, o mar brama, os céus denunciam. Acaso será que todos reconhecem minha proximidade, exceto os seres pensantes? Ai daquele que procura uma desculpa para seguir seus próprios caminhos e zomba daquele que me busca humildemente, pois haverá choro e ranger de dentes. Tenham muita vergonha de sua condição e arrependam-se, pois não irei contra você, e você ficará preso no meio do campo. Jovens tolos que vão atrás da vaidade do mundo, vocês não sabem que o Santo de Israel pesa seus corações? Onde você escapará no dia da aflição? E qual ídolo será o seu defensor? Mulheres tolas que vivem a vida sem desejar o amado dos amados. Homens que vivem desejando o fogo da perdição e pensa que isso não chegará? Acaso segue o conselho juvenil e seus desejos serão sua fuga?
Acaso estreitar os seios adúlteros te ajudará? Você é infeliz com a sua miséria, pois escolheu o caminho da perdição, e quem o seguirá? A falta de compreensão, contesto, é separado da verdade. Vendeste a verdade pelo preço, e de que te servirá? De que te servirá perder a verdade pelo preço? Acaso Judas o serviu? Acaso Ananias e Safira o serviram? Eis que ponho diante de vós a balança e meço o seu caminho, o que então eu verei? O homem insensato paga votos pela sua salvação, mas o justo repousa em Deus, seu Deus confiante. Pois cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas não com os ímpios que forem pegos pelo vento. Portanto, os ímpios não ressuscitarão no dia do juízo. Você diz em seu coração: eu não verei o mal, mas o bem. Mas eis que venho com desprezo a ti, porque deixaste de lado o Santo de Israel. Ele terminou de dizer essas palavras, amados, e disse, Oséias 4, versos 6 a 10. Queira Deus, é meu rogo e minha oração, que cada um de nós ouça a voz de Deus antes que seja tarde demais para todos. Que o Senhor os abençoe. Em 2 de dezembro de 2020, em sonhos, eu via uns irmãos da igreja que se preparavam para um trabalho missionário. Eu os via com panfletos, folhetos e muito animados. Escutei o diretor deles dizer, vamos orar, e ao contar até 3, todos sairão para distribuir o material. Assim fizeram, os vi sair. Por onde eles passavam, eu podia ver, porque aquele lugar era uma grande planície. Vi que começaram a estender suas mãos para entregar a literatura. Logo, um grande movimento de terra surgiu. Tudo se movia. Eles não conseguiam se manter de pé. Assim, vi que todos os que saíram estavam lutando para realizar a tarefa. Mas por mais que tentassem fazê-la, não conseguiam. Perguntei, por que isto? Foi-me dito, observa. Ali, vi como as mulheres estavam de calça, maquiadas, com decotes, e vi que entre eles, homens e mulheres, haviam gargalhadas e olhares que não agradavam a Deus, e familiaridade ao extremo entre mulheres e homens não casados. As crianças estavam mal vestidas ao seu gosto, e a linguagem corporal falava mais que as palavras, em uma carnalidade extremamente aguda. Via como as mulheres não paravam de falar. Sua voz não era tão suave, respeitável, e sim com um tom sensual que atraía para si mesmas. Falavam e sorriam, risos curtos, mas com grande malícia. Enquanto os homens envolvidos em toda aquela sensualidade estavam felizes e hipnotizados. Via homens que somente olhavam os corpos femininos, falavam um pouco entre si, mas logo voltavam outra vez, e vez após vez, buscavam uma maneira de voltar a passar uma vez mais por onde seu olhar sentia prazer. Assim vi todos aqueles, com panfletos e folhetos nas mãos, tratar de repartir a outros. Foi-me dito, ninguém será salvo por boas obras. Não importa o bem que façam, o que façam para ajudar os outros, e mesmo que entreguem todos os seus bens, se não tiverem puro amor pelos outros e por si mesmos, mas sim sensualidades carnais, eles perecerão. Esta era jezabélica precede o espírito e poder de Elias, e entre eles uma acirrada batalha. Aquele que afirma ser meu povo está caindo frente a isso. Grandes homens de fé, por negligenciarem a oração, buscarem a mim a sós,
pouco estudo e reflexão da palavra, o inimigo os está minando. Não se ouvem em seus lábios cânticos de louvor, mas de planos efêmeros. Quem não fizer uma pausa para refletir sobre isso, certamente morrerá. Estas cidades jezabélicas estão enfraquecendo o meu povo. As cidades cheias de prazeres e vícios estão nessa hora cumprindo sua missão para isso. Dai alerta, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de suas pragas, porque certamente assim será. Eu chamo um povo para ser puro de coração e limpo de pensamentos, que em mim coloque sob sujeição seus sentidos e estes se sujeitem à razão, por ali morar os meus ditos. Você quer ser gazela e é hora de ser toupeira. Você quer ser gaivota e é hora de ser ovelha do redil. Porque meu povo se recusa a ser instruído por mim, pensando mais na preparação física, descuidam da preparação espiritual. Não existe nenhum equilíbrio neles, pois eles negligenciam minhas palavras. Diga minha lei aplicada em todos os sentidos, e muitos se regozijam em segredo, no fundo do seu coração em transgredi-las. Mas suas palavras falam de maravilhas vistas, deixando ver a sua sensualidade à flor da pele. Estes, chamando atenção sobre si mesmos, não poupam esforços em suas vis paixões, tornando-se assim um engano para muitos. Depois dessas palavras, fui levada a uma igreja, queridos irmãos. Lá, eu vi os adultos que ouviam pela metade, enquanto as crianças faziam suas corridas como queriam, sem qualquer controle. Os jovens viviam apenas em seus prazeres mentais, e o efêmero era a ordem do dia. Logo, de repente, enquanto eu observava isso, ouvi um grande golpe. Esse golpe, esse barulho tremendo que ouvi, vindo de cima de mim, vindo do céu. Naquele momento levantei os olhos. Estava apavorada com o imenso barulho. Ali vi uma mesa, um martelo de juiz e um sentado atrás da mesa. À sua frente, um que de vez em quando levantava as mãos e as mostrava para o que estava sentado. Percebi que suas mãos permaneciam mais baixas do que levantadas e me perguntei o porquê disso. A resposta foi imediata. Disseram-me que eram mais os que não solicitavam sua graça e misericórdia do que os que solicitavam. Havia mais eu do que eu. Fiquei apavorada ao ouvir isso. Aí toda aquela cena terminou e me foi dito: o lago de fogo estará cheio do eu e dos meus, ou seja, daqueles que me buscam, e eu sou o primeiro na vida deles. Eles serão menos, mas em mim eles viverão para sempre. E não haverá mais memória dos outros. E eles não sofrerão pelo passado, porque em mim eles vencerão. Ó amados, busquemos o eterno de todo o coração e façamos somente a sua vontade, porque de outra maneira não poderemos desfrutar da eternidade com o amado Salvador. A salvação é individual, é nossa decisão. A salvação está paga, é só aceitá-la sinceramente, e assim a justiça do amado nos será imputada e venceremos. Que assim seja. Bênçãos. 26 de dezembro de 2020. Em sonhos, eu estava em uma casa. Era pequena. Havia um homem chefe de família, sua esposa e seus 2 filhos, uma jovem e um adolescente. Vi suas atividades dentro de casa e percebi sua inquietação, sua ansiedade e seu desespero. A mãe guiava a filha. O adolescente silencioso observava. O homem, que também estava silencioso,
Meditava sobre tudo o que ali acontecia. Fui até o chefe da família e disse a ele: lembre-se, nunca é um caminho seguro ir contra Deus. Esta não é uma guerra entre mortais, mas entre anjos celestiais e demônios. Não se esqueça. Ele olhou para mim. Seu rosto empalideceu e ele ficou imóvel. Ele entendeu minhas palavras e entendeu o que havia acontecido, mas o sentimentalismo dominou, cegando e diminuindo em sua mente a voz do Espírito Santo. A princípio ele chorou amargamente, depois franziu a testa e me deu as costas. Seu eu havia vencido. Foi-me dito que orasse por ele e saísse dali, porque era só isso que tinha de ser feito. Aí despertei e me foi ditado. Romanos 2. Oh, amados irmãos, que triste. Queira Deus que cada um de nós possamos reconhecer a voz do Espírito Santo, que possamos permitir-nos ser impactados por ele, para que possamos chegar à convicção do que temos que consertar diante de Deus, para que possamos buscar o seu perdão, para poder corrigir e para poder recomeçar com segurança no caminho do eterno. É meu rogo e oração que assim seja na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. 12 de março de 2021. Em sonho, eu vi que uma senhora foi acusada e levada perante um tribunal. Deram-lhe um papel para ler e dizia, acusada de dizer um dito. Ela tinha escrito um ditado muito conhecido, e como ela o escreveu num cartão e o deu a outra pessoa e colocou no cartão o seu nome, eles a processaram por isso. A sentença foi de um mínimo de 3 a 20 anos de prisão. Quem a acusou era um homossexual que se sentiu aludido ante o dito. Este levou o caso perante o juiz e o júri, e todos riram do infortúnio daquela mulher. Ela esperava com uma menina numa pequena sala fora da sala do tribunal, e eu a vi cair de joelhos e gritar a Deus por esta grande injustiça. Ela começou a orar, e enquanto orava, pude ver que o juiz dos juízes se sentou ao lado da cadeira do juiz do tribunal, e anjos excelsos estavam entre os do júri. Chamaram a mulher e ela entrou. Disseram-lhe por que estava lá e lhe foi pedido que dissesse se ela se declarava culpada ou inocente. Ela abriu a boca e eu vi um anjo ao seu lado. Ele imobilizou a todos, mas a faculdade de ouvir não foi retirada e ela falou durante muitos minutos e todos ouviram. Quando ela terminou, o anjo retirou o poder sobre eles e todos puderam reagir e perceber que ela era justa e eles injustos. Assim, tanto o juiz como alguns dos jurados estavam convencidos da sua inocência, mas a maioria votou pela sua culpabilidade e ela foi condenada à pena máxima de 20 anos de prisão. Aqueles que discordaram ajudaram-na a fugir com a sua filha para as montanhas. Também testemunhei outros casos semelhantes, mas muitos permaneceram prisioneiros e estes eram assistidos pelos anjos. O sonho mudou. Vi um casal que lutava com o caos econômico que estava frente a eles. Eles tinham um carro e não tinham gasolina suficiente para chegar ao lugar para onde precisavam ir. Também não tinham dinheiro suficiente para conseguir a gasolina desejada, porque a bomba de gasolina dizia um mínimo de $20 e não será dado por menos. Enquanto estavam a lutar para chegar ao local para onde iam, seu carro ficou completamente sem gasolina e eu os vi gritar com grande fervor por isto. Vi um homem se aproximar e colocar uma moeda nas mãos do homem que estava no carro. Eram moedas de prata grossas. E ele disse, vá a tal posto de gasolina, diga o meu nome e eles te ajudarão.
Assim fez o homem. Eu o vi sair do carro, quando o homem que lhe deu as moedas lhe disse: volta para o carro, liga-o e avança. Ele não hesitou, ligou e avançou. Chegou ao local. O local era um penhasco, com grande altitude e profundidade. Havia algumas instruções para subir, e assim os vi seguir rigorosamente as instruções, porque se não o fizessem, a morte era certa. Eles conseguiram e os vi chegar lá. Um homem bondoso deu-lhes gasolina, os alimentou e lhes permitiu passar lá a noite. No dia seguinte voltaram, e a certo momento vi que a mulher tinha voltado, porque um caderno muito importante tinha sido deixado no quarto, onde passou a noite. Ela havia esquecido e retornava, porque seu marido a recordou. Quando voltou, algumas mulheres a acusavam, mas um anjo interveio e ela conseguiu recuperá-lo e continuar o seu caminho. Eu os vi chegar a um local onde tinham de continuar a pé, e uma ponte de corda que foi soprada pelo vento estava lá, diante deles. Estava em movimento, era a única coisa ali existente para atravessar. Vi que outros o fizeram antes deles, e era proibido para eles dizer aos outros como fazer. Vi o casal tentar várias formas, superando medos, preconceitos, e finalmente disseram um ao outro: sem o eu, venceremos. Eu os vi avançar por este caminho, depondo o seu eu, e conseguiram. E quando chegaram ao outro lado, vi-os chegar a um lugar onde havia uma placa que dizia: temos livros, podem escolher, tenham-nos. Eu os vi ir para este lugar. Uma senhora com 2 jovens saiu e os cumprimentou, e eles perguntaram pelos livros. A senhora disse-lhes: só tem de passar por um pequeno ditado verbal, e eles concordaram. Ouvi o ditado e haviam 3 perguntas. A primeira: a quem amas mais do que a ti próprio? A segunda: o que dizes é realmente o que pensas? E a terceira: está realmente aqui para a tua própria salvação ou por convicção? Vi o casal olhar-se, vi o homem hesitar, mas a mulher respondeu à primeira pergunta: amo o meu rei, soberano Deus, mais do que tudo. E a segunda pergunta ela respondeu: sim, é assim. E a terceira pergunta ela respondeu: por convicção. Enquanto ela já tinha terminado de responder a essa pergunta, vi que um ser luminoso, muito alto e muito resplandecente testemunhou se a resposta era verdadeira ou falsa. E vi que ele deixou saber que estas respostas que esta mulher tinha dado eram verdadeiras. Então esta senhora disse à mulher que respondeu: podes levar um livro. Temos aqui este de filosofia, este é de história, este é ciência, este é linguagem e este é dos fundamentos, dos princípios de Deus. A mulher abriu os olhos e exclamou: eu quero os fundamentos dos princípios de Deus. E lá a vi pegar nele e pô-lo no seu seio, depois de beijar o livro. Depois foi o homem, e também lhe fizeram outras perguntas, e estas também foram 3. A primeira: você morrerá por Deus ou morreria por Deus? A segunda: falarias dele, mesmo que isso te custasse a tua vida? A terceira: daríeis a vossa vida por um cristão desconhecido para vós? O homem respondeu a cada uma delas: eu ouvi falar, mas não compreendi as suas respostas. Mas vi que o ser luminoso afirmou o que o homem respondeu, e ele passou a escolher também o livro. Naquele momento acordei e foi-me dito, Provérbios 25. Ó amados, sigamos clamando a Deus uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe. 4 de abril de 2021. Amados, esta madrugada fui acordada às 2 da manhã por uma dor muito forte. Implorei a Deus que me deixasse saber o que fazer diante de tal situação. Eu tinha ido para a cama muito triste por saber o que estava acontecendo
e o que aconteceria em breve, e saber que muitos vivem como adormecidos e indolentes diante de tudo que estamos vivenciando, e são pessoas que conhecem as coisas como Deus deseja que cada um de nós as conheça. Quando acordei com essa dor e clamei ao Eterno por ajuda, foi-me dito para acordar meu marido, para que fizesse uma massagem na área que estava doendo. Assim eu fiz. Ele se levantou prontamente, me deu a massagem, a dor passou de aguda para moderada. Ele me deu palavras de alento, e quando eu disse a ele que a dor havia diminuído, ele se deitou e frisou que qualquer coisa poderia acordá-lo novamente. Ele adormeceu e eu me pus a orar. Comecei a falar com Deus. Implorei-lhe que estendesse a mão para aqueles que sabem, mas ainda estão nas cidades. Que ele fizesse qualquer coisa para despertá-los, se entendesse que eles eram almas de salvação. Assim, o tempo passou, falando com o Eterno. Parei de olhar para o relógio às 4 da manhã, porque adormeci. Me senti totalmente aliviada. Havia derramado as minhas cargas e tristezas sobre o Eterno e descansei tranquila. Assim, adormeci naquele momento. Então, eu tive um sonho. Eu vi que havia um lugar para onde eles levaram aqueles que estavam nas cidades que conheciam esta mensagem. E eles fizeram de tudo para entretê-los a tal ponto que seu propósito era apagar sua mente, sua identidade, para que eles não se lembrassem de seu passado e nem do que aprenderam dessa mensagem. Tudo isso aconteceu diante de mim e vi como os pais perguntavam sobre seus filhos e os informavam que eles não viviam mais neste mundo e que haviam sido levados para outro nível, para outra dimensão. Eu vi outros pais perguntarem pelos seus filhos. Ouvi que davam a mesma resposta. Então vi a mãe horrorizada e disse: Como? Como ele não está mais entre nós? Eu não acredito. Isso é uma farsa. Eu vi que ela e o marido foram para uma esquina daquele lugar. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para o filho. Rapidamente ela viu que as 2 setas da mensagem ficaram azuis e respondeu: Ele está vivo. Ele viu a mensagem. Ele não está em outra dimensão, como dizem. Ele está aqui, ela disse ao seu marido. Eu vi os 2 começarem a busca pelo filho e o encontraram dentro de um computador enorme, que era do tamanho de uma casa. Ele e outros mais lutavam para sair, mas não conseguiam encontrar a saída, porque depois que entravam lá, não encontraram a porta de dentro para fora. Eu vi que apenas 3 dos que estavam lá ficaram felizes a ver seus pais entrarem, e outros nem se importaram em estar lá. E embora tivessem tudo o que queriam lá com eles, eu vi que suas mentes estavam gradualmente sendo borradas, mas para eles estava tudo bem. Vi que os pais encontraram o filho e o tiraram dali, e ajudaram mais 2 jovens que eles não conheciam, mas que também queriam sair dali. Eu os vi internalizando-se em uma floresta, e quando já estavam caminhando há algum tempo, anjos da guarda se aproximaram deles para levá-los em segurança. Eles pareciam felizes por terem seu filho de volta e também por poderem ajudar os outros 2 jovens. A cena mudou. Eu me vi parada a um tiro de arco de uma grande muralha que tinha um enorme portão. Fora da parede estava escuro e acima da parede havia um clarão de grande luz. Eu estava observando. Vi muita gente se aproximar da porta. Vi que as folhas da porta, que eram 2, tinham a forma de asas angélicas,
muito brancas, como a neve. Elas se abriram e 2 anjos foram vistos atrás dela. Um céu azul indescritível também podia ser visto. Uma bela luz, resplandecente como o sol. Ali se viam moradas cor de ouro e uma rua preciosa, que ia desde a porta da entrada e que não se podia ver o seu fim. Eu pude ver que quando isso foi exposto para aqueles que estavam se aproximando das portas, eles pararam. Eu vi uma mulher de saia curta e ela estava puxando para baixo. Eu vi outra mulher usando calças justas e se escondendo atrás de outra pessoa. Eu também vi outra mulher com calça abaixo do joelho, que também estava preocupada em se cobrir. Vi um ser celestial se aproximar deles na porta e começou a dizer: "Você não pode entrar, você pode." E assim foi, um por um. E aqueles que não tinham permissão para entrar, tornaram-se violentos. Eu vi os pais com o seu filho chegarem perto da porta. Eles pareciam preocupados e caíram juntos com o filho de joelhos no chão e começaram a clamar por misericórdia. Da mesma forma, os outros 2 rapazes e outros homens e mulheres que estavam lá. Pude ver que as 2 mulheres que ali estavam, também como as outras ajoelhadas e com o rosto no chão, tinham as roupas que Deus queria. Sua saia a cobria e não era justa ao corpo, e eu podia notar a modéstia desta. E para os homens, suas roupas eram simples, mas muito masculinas e apropriadas para um cristão. Eu vi que eles não se levantaram de seus joelhos e gemiam diante daquela enorme porta aberta. Eu vi que um anjo saiu pela porta e ficou na frente deles, e a escuridão fugiu diante do esplendor daquele formoso ser. As portas se fecharam atrás dele, e pude ver que quem estava com o rosto em terra percebeu quando as portas se fecharam e clamaram: "Pai, perdoa-nos, salva-nos." Logo, o ser angelical ergueu a mão e exclamou: "Não tenham medo." Eles se acalmaram, se ajoelharam e as portas foram reabertas. Viu-se um lindo céu, pois a porta do céu era como um grande túnel, uma bela passagem para a dimensão angelical. Ali, atrás da porta, um ser extremamente resplandecente. Seu rosto brilhava como o sol, e ele estendia as mãos para aqueles que estavam de joelhos. E com uma voz poderosa disse: "Venham, benditos de meu Pai, há lugar para vocês." Eu vi aparecer mais anjos com luz radiante, e eu os vi sendo escoltados por aquela bela porta. Quando os custodiados passaram por ela, vi a porta se fechar, e tudo ficou muito escuro como a noite, e ouvi muitos gritos, choro e lamentação. Naquele momento despertei. Ó amados, maravilha das maravilhas, e nada se compara ao que temos aqui. Tudo aqui perde cada vez mais valor para mim, quando vejo tão grandes maravilhas. Minhas palavras não dão para contar uma glória tão majestosa vista. Apenas luto cada dia esta corrida da fé, e tenho um grande desejo que tudo isso passe, e que estejamos em casa com o nosso amado Senhor. O mais belo aqui visto pelos olhos humanos não é nada comparado às maravilhas eternas, e eles são apenas vislumbres do futuro. Aqueles que se perdem ao seguir seus preconceitos chorarão amargamente, porque este mundo não vale 1 centavo se comparado ao que o Eterno preparou para aqueles que o amam e guardam ao pé da letra seus mandamentos em suas vidas. E, irmãos, os exorto a largar tudo pelo Mestre, antes que seja tarde demais. Queira Deus que assim seja, que o Eterno nos abençoe.